PSDB bateu o martelo. O ex-ministro Pimenta da Veiga vai ser o candidato do partido na disputa pelo governo do estado. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pestana, que também pleiteava ser candidato e está conosco hoje. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui de novo. Deputado, o senhor abriu mão, né, de disputar a indicação para a candidatura ao governo do estado e imediatamente lançou o nome de Pimenta da Veiga, do ex-ministro Pimenta da Veiga, para ser o candidato da aliança do PSDB e aliados. Por que agora esse lançamento? Olha, Nós estamos há 8 meses das eleições, né? Ninguém é candidato de si mesmo. Eu tive toda uma trajetória aí como deputado estadual, federal, secretário de saúde. Desde 22 anos eu tenho mandato como vereador em Juiz de Fora. E muito em função da Secretaria de Saúde e do desempenho recente como presidente do PSDB, dezenas de prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos e alguns deputados me estimularam a colocar uma pré-candidatura. Mas não era um desejo pessoal, política não é campo para ambição individual, para vaidade e tal. Política é a arte de tornar possível o necessário em nome de causas coletivas, de valores e tal. Eu tenho uma visão ideológica e ética da política. Então eu caí em campo, fiz dezenas de reuniões no interior de Minas, tinha um apoio maciço das lideranças municipais, mas eu tenho que reconhecer que nas cúpulas partidárias, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, eu tinha resistências localizadas e que eu não consegui construir o consenso necessário para viabilizar e uma candidatura com perspectiva totalmente vitoriosa. Nós estamos trazendo um grande quadro do PSDB, que foi prefeito de Belo Horizonte, foi ministro das comunicações e um dos principais líderes da redemocratização no Brasil, um experiente político que até por estar um tanto distante do quadro do dia a dia, tem mais autonomia e neutralidade para conjugar todas as correntes, porque a nossa frente não é uma jangada, é um transatlântico. Não é fácil manobrar. Eu estava fazendo um cálculo hoje. Nós podemos atrair para o nosso palanque em Minas, dos 32 partidos registrados, eu acho que dá para atrair 21, 22 partidos. Então, tem muitas contradições, é um condomínio muito heterogêneo, mas que tem uma posição firme, que é hora de Minas ocupar o centro decisório do país com a ex-presidente. E Minas está no rumo certo e é preciso reivindicar da população a renovação desse mandato. Foi em função disso que eu tomei essa atitude essa semana, abri mão num gesto... O senhor acha que o Pimenta, então, ele agrega mais? Não é essa questão, esses fatores, há uma coisa meio subjetiva, uma coisa de gestos, não caberia. Nós temos, os nossos adversários estão em plena atividade, usando a máquina sem nenhum pudor, máquina federal. O ex-presidente Lula vem lançar o candidato do PT nos próximos dias. Nós não poderíamos deixando o cargo exatamente para isso, né? com uma herança maldita, então, mas isso nós vamos discutir. Por isso o anúncio? Exatamente. Vários companheiros falavam, deve caminhar para primárias, para prévias, algum tipo de consulta, mas nós não temos mais tempo a perder. Nós estamos há 8 meses da eleição. É não deixar o Pimentel correr sozinho. Sozinho. E as resistências, alguns núcleos partidários, alguns núcleos políticos se colocaram, eu acho que pelo meu histórico de representar um pensamento de esquerda democrática, da nova política e tal, eu desperto um pouco receio em alguns segmentos do excesso de inovação ou do posicionamento excessivamente progressista. Mas, enfim, o Pimenta é um quadro da melhor qualidade. Eu tenho uma ligação com o Pimenta desde 1986, quando nós fizemos parte ele liderando no Estado e eu na Zona da Mata, o PMDB de verdade, que foi uma dissidência que apoiou Itamar Franco. E foi um embrião do PSDB. Então eu conheço o Pimenta há 28 anos. Deputado,
Como é que o senhor acha que Pimenta da Veiga vai superar a distância que teve de Minas esse tempo todo e as consequências disso, naturalmente? Você tem uma juventude que não o conhece, tem uma parcela das pessoas que conhece, que olha para ele como aquele prefeito de Belo Horizonte que deixou o mandato no meio para ser candidato ao governo do estado e perdeu. São desafios que ele terá. Como é que o senhor acha que ele vai lidar com isso e o PSDB? Nós temos 4 pontos fortes. Primeiro, a liderança do Aécio como candidato a presidente. Só 2 gerações em 60 anos tiveram o privilégio de, a partir de Minas, discutir um projeto nacional alternativo. Só JK e Tancredo propiciaram isso. Teve a intervenção do Itamar na crise do Collor, mas foi uma situação emergencial. E agora Minas tem a terceira chance, nesses 60 anos, de discutir um projeto nacional. Isso vai alavancar o nosso palanque, vai ser uma coisa, nós vamos propor uma campanha à la Tiradentes versus Joaquim Silvério dos Reis. O senhor está falando da campanha nacional, mas ela empolgando a opinião pública mineira, ela vai alavancar nosso palanque. O senhor tem, então, a expectativa que a campanha nacional alavanque o palanque do Pimenta da Veiga? Isso é um dos 4 pontos. Segundo, nós temos um governo muito bem avaliado e um governador muito bem avaliado que pode vir a ser nosso candidato a senador. Então, a Anastasia é um ponto forte. A herança de 12 anos que nós teremos a comemorar não é retórica vazia, são conquistas efetivas no campo da saúde, da infraestrutura, da modernização da gestão na educação. Terceiro, nós temos a esmagadora maioria de partidos e, portanto, de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e deputados. Então, é uma base que é um condomínio complicado de administrar, mas é uma fortaleza. Se esse pessoal pegar pesado, a gente alavanca a candidatura do Pimenta. E quarto, é a própria qualidade do nosso candidato, que é um político extremamente experiente, tem uma biografia inatacável, foi um grande líder da redemocratização, um excelente prefeito enquanto esteve na prefeitura e um ministro das comunicações que consolidou a revolução. O Brasil estaria na Idade da Pedra se não fosse a transformação, a privatização feita no governo Fernando Henrique. Nós estaríamos na Idade da Pedra, na internet, na telefonia móvel e fixa e na comunicação de dados. O Brasil seria outro. Então, assim, nós temos fortalezas, temos desafios também e vamos lidar com eles. Arregaçar as mangas e batalhar. E o nosso adversário tem muitos pontos frágeis. Telhado de vidro e calcanhar de Aquiles para todo lado. O senhor acha que o Pimenta da Veiga não tem fragilidades? Eu ressaltei os pontos fortes que nós temos. Do lado do Pimentel, que aqui o Tancredo sempre fala que quem briga em Minas são as ideias, não são as pessoas. Eu tenho uma ótima relação pessoal com o Fernando. Mas a herança concreta dele como ministro, um PIBzinho de 2%, o maior déficit da balança comercial, desindustrialização a olhos vistos e uma crise de expectativas que os investidores não confiam por causa do intervencionismo dele e da Dilma, que desmoralizaram não só a contabilidade pública, como essa coisa de querer a economia de mercado ser resolvida no balcão do BNDES e da Receita Federal. Por outro lado, ele saiu da Prefeitura de Belo Horizonte como um dos prefeitos mais bem avaliados da história. A herança como ministro é maldita. Segundo, não resolveu, ele não era o braço direito da Dilma, nenhum dos problemas estruturantes, desafios estruturais de Minas foi resolvido. A 381 e a BR-040 não saíram do papel, não tem um metro e nenhuma estação nova de metrô. O Rodoanel e o anel rodoviário já envelheceram como promessa pela incompetência e pela inércia. Não tivemos, ele foi ministro do desenvolvimento, não trouxe um investimento. Pelo contrário, perdemos o polo acrílico que ia para Iberité, para Bahia. A fábrica da Fiat, que o natural era ser em Betim, foi para Pernambuco. Deputado, estou vendo que o senhor já está com o discurso afiado. Mas eu queria avançar um pouquinho
no que esse grande condomínio que está sendo organizado para apoiar a Pimenta da Veiga, como é que está sendo organizado. O nome de Diniz Pinheiro vem sendo colocado como o provável vice de Pimenta da Veiga na disputa pelo governo do Estado. Mas, mais recentemente, surge aí uma história de que não vai ser lançado, Diniz não vai ser lançado junto, a candidatura dele junto com a candidatura de Pimenta da Veiga. Por que isso? Eu aprendi muita coisa com Aécio. E uma das coisas primorosas que eu aprendi com ele é que o tempo é uma variável chave na política. O Tancredo, que é o mestre de todos nós, falava que uma decisão certa no tempo errado é uma decisão errada. Há o tempo certo de cada coisa. Nós vamos lançar o nome do Pimenta como candidato a governador. Estamos num processo de negociação e conversação com diversos partidos. O Diniz é um político respeitadíssimo, com uma grande sensibilidade social. Alavancou campanhas que tocaram fundo na sociedade mineira, como o Saúde Mais 10, o combate ao crack, a questão federativa da dívida dos estados. Então ele tem uma grande sensibilidade política, um grande apoio entre os deputados estaduais e entre os prefeitos. E é um grande amigo. Ele provavelmente, ele é o candidato mais forte a vice. Mas há um momento, nós teremos todo um calendário... de costura desse arco de alianças, eu não sei porque isso ele pode não ser o candidato? Nós estamos com conversações abertas, ainda duas frentes importantes. A do PSB, de Eduardo Campos e Márcio Lacerda, e do PMDB. Nós temos o tempo certo de fazer as coisas. Vamos lançar agora, no dia 20, Pimenta da Veiga, candidato a governador. Dia 31 de março, o governador Anastasia se afasta para ficar disponível para ser candidato ao Senado. Não quer dizer obrigatoriamente que será candidato, mas estará apto a ser. Pois é, mas só lá para na entender, frente, eu não sei por essa ansiedade. É porque nesse arco de alianças pode-se precisar dessa vaga de candidato ao Senado, é isso, deputado? O Senado, a vice, nós vamos fazer a melhor composição para vencer. Eu diria hoje que o Diniz é o mais forte candidato a vice, o governador Anastasia o mais forte candidato a senador, decidimos já o Pimenta como nosso candidato a governador, estamos focalizando a questão das duas suplências, que tem um valor muito específico em Minas, porque todo mundo visualiza o Anastasia como ministro do Aécio, e, portanto, o suplente irá assumir, se Aécio, e nós estamos confiantes que o Aécio ganhará a presidência, mas vamos lembrar, chapa é sempre decidida aos 43 do segundo tempo. Eu lembro bem, em 2006, o saudoso senador Eliseu Rezende virou nosso candidato nas últimas 48 horas. Quem seria o candidato do PSB? Seja para vice, seja para suplência do Senado? O PSB, quem seria? O PSB, há uma negociação avançada e uma conversação entre Aécio e Eduardo Campos. Apesar de concorrerem na presidência da República, há um campo de cooperação. Nós temos clareza absoluta que é o se esgotou... comum em Minas e Pernambuco. Não é propriamente... Esse conceito de palanque duplo é um conceito infeliz. Não existe palanque duplo. Na verdade, existe um campo de cooperação, embora haja uma competição em curso, onde há uma convicção que o ciclo do PT chegou ao fim, que não faz bem ao Brasil mais 4 anos de Dilma e que é hora da oposição vencer. Isso nos unifica. Essa perspectiva da necessidade de mudança no país. A partir daí, fizemos um gesto em Pernambuco. O PSDB em Pernambuco era a oposição. Nós tínhamos um candidato forte, que é o deputado estadual, o Daniel. Ele poderia ser um forte candidato ao governo do Estado. No entanto, com o realinhamento de força, com a saída do PTB para se alinhar ao PT em Pernambuco, houve uma evolução nas conversações e o PSDB foi para o governo do Eduardo e apoiará o Eduardo. E não terá candidato ao governo do Estado. Tudo indica que será isso. E aqui em Minas também, o PSB faz parte da nossa aliança desde 2002. Sempre teve secretário, sempre foi da base de apoio aqui na Assembleia. Tem 2 dos mais importantes secretários, secretária
Ana Lúcia Gazola, da Educação, é do PSB. Pois é, e o Tiago Lacerda faz de... parte. Faz parte. Qual que é o movimento a mais? O movimento a mais são conversações, porque eles estão com né? E os dois nomes. Definitivamente, o prefeito Márcio Lacerda, que seria o principal nome do PSB, que nós fomos a principal força a ajudar a eleger contra tudo e contra todos, contra a força de Lula, Dilma, PT, Patrus e todo mundo, nós vencemos uma belíssima vitória e o principal aliado foi Aécio. Definitivamente o Márcio Lacerda nos diz que vai continuar, que quer concluir os 4 anos do seu segundo mandato, quer entregar, fazer as entregas que ele se comprometeu, o BRT, o metrô, o Hospital do Barreiro. Então, tirado o principal nome, restam, ao meu ver, 2 nomes. O deputado Júlio Delgado, que é o único deputado federal e presidente do partido, e o presidente do Atlético, o Alexandre Calil. O Atlético nem anda muito bem, né? Perdeu do Tupi, se bem que era da minha cidade, Juiz de Fora, perdeu do Tupi no último final de semana. O senhor torce para o Tupi? Torço para o Tupi como bom Juiz de Forano. Mas o Alexandre Calil, pelo prestígio que tem como dirigente esportivo, poderia ser um nome, né? Mas isso está em processo de conversação. E temos uma conversação aberta, e nós não podemos fechar nenhuma porta. Temos que aprender com os bons políticos do PSD mineiro, JK, Tancredo. Política é arte de ciscar para dentro, é de somar, não é de dividir. Você não fecha nenhuma porta. E nós temos uma conversação com o PMDB. Mas eu diria hoje que o que a gente visualiza, uma parte do essa PMDB, chapa que é né, falada, é bem provável. Pimenta, Diniz, Anastasia, com o PSD na suplência, com o PSB na suplência, o Democrata na suplência. Isso vai ser fruto de uma articulação que, principalmente, eu vou me envolver mais diretamente. Com o PSD ainda não está concluída, mas está né? bem avançada, muito mais avançada que com o PSB e com o PMDB. PSD, tudo indica que ficará no nosso palanque e como é um grande partido com um número muito grande de deputados na Câmara Federal e aqui na Assembleia, e com muito tempo de televisão, com peso específico, é bem provável do PSD estar na chapa majoritária. O PSDB perdeu a aliança com o PPS para as próximas eleições nacionais, no plano nacional, né? Além do DEM, qual que é a expectativa de apoio para a candidatura de Aécio Neves? A nossa base inicial é exatamente o PSDB, o DEM e o Solidariedade. Essa é a base. Mas isso está fechado? Isso é fechado. Não tem isso discussão? Em processo avançado. Solidariedade é garantido? Isso. E eu aprendi a admirar a capacidade de articulação do Aécio no bastidor. Ele é imbatível. A gente não sabe metade da missa. Ele é uma coisa impressionante. Então, assim, ele tem a noção do timing. Os atuais partidos que fazem parte da base da Dilma, eles vão chupar até a última carninha do osso e só vão se movimentar em abril, maio e junho do ano que vem. A véspera da convenção. Eles só vão largar o governo e aí que o Aécio... O senhor está contando com isso? Que esses partidos deixem o governo? O Solidariedade, o DEM e o PSDB já dão uma base suficiente. Não, o PSDB tem uma estrutura, 8 governadores, uma bancada importante junto com o DEM. Fortalecemos. Nós temos, a situação é muito favorável ao Aécio. Sul e Centro-Oeste sempre votaram, o agronegócio, o empreendedor, sempre votaram no PSDB. E São Paulo acho que vamos ganhar, aqui em Minas reverter a desvantagem de 1.900.000 votos para 3 milhões de votos frente a Dilma. Espírito Santo a gente ganha, Rio é um mistério, Nordeste é um desafio e melhoramos a nossa posição no Norte. Acho que o Aécio vai ser o próximo presidente da República. Queria fazer uma pergunta para o senhor antes de encerrar, que nosso tempo, eu queria que o senhor fosse bastante objetivo, porque eu não queria deixar de tratar com o senhor desse assunto. O ex-presidente nacional do PSDB, ex-governador Eduardo Azeredo, ele está sendo acusado num processo que foi oferecido pela PGR, né, ao Supremo Tribunal Federal, para ser processado pelo chamado mensalão tucano, né? E que impacto o senhor acredita que vai ter esse processo
nas eleições nacionais? Nenhum. Primeiro, o Eduardo Azeredo é um homem de bem, um grande mineiro, pessoa simples, pessoa austera, tem até fama de pão duro no botequim, na hora de rachar a conta. Ele é sempre uma pessoa de hábitos simples. Quem convive com o Eduardo tem uma admiração e um respeito enorme por ele. Ele, obviamente, não mexia com detalhe de financiamento de campanha e de contabilização. O papel dele é muito mais correlato ao Lula no processo de mensalão. E vamos dizer, não houve mensalão em Minas, não houve compra de apoio parlamentar igual foi no Plano Nacional. O que houve foi problema de financiamento de campanha, e esse não é um tema partidário, não é um tema eleitoral. Está entregue, e muito bem entregue, ao Supremo. PSDB... A diferença é que o Lula não foi indiciado, né, deputado? Não, e correlatamente, o que nós achamos é que o Eduardo também não deveria ser. O papel dele não é o papel do Delúbio. O papel dele é o mesmo do Lula. E ele é uma pessoa honesta, de bem. Segundo o Janotti, é o mesmo do Dirceu, a quem foi atribuído o conhecimento do episódio. Não, o Dirceu era ministro. O Eduardo era governador, assim como o Lula era presidente. Mas o Eduardo está extremamente confiante, é um grande jurista, um grande advogado que o defende, Dr. Grossi, está entregue ao Supremo. Nós não temos a cultura chavista do PT, a cultura antirrepublicana e antidemocrática de confrontação com o Supremo. A democracia pressupõe independência e soberania dos poderes. Aqui em Minas nós aprendemos, sentença judicial cumpre-se, não se discute. Então isso não é um tema eleitoral, o impacto é zero. Tanto que o Lula foi reeleito depois da crise do mensalão. A população separa o joio do trigo. Isso é um problema circunscrito a 1998, envolvendo determinados atores e que vão se defender, e o Supremo vai soberanamente julgar, e nós vamos aceitar e respeitar a decisão do Supremo. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado. Eu conversei com o deputado Marcos Pestana, que é presidente do PSDB Mineiro. Nós falamos aqui sobre o lançamento do nome de Pimenta da Veiga, que ele fez hoje, Marcos Pestana fez, e também sobre a disputa, como é que vai ser, como é que vão ser os arranjos, as articulações partidárias, e tanto para a disputa para o governo do Estado quanto nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.